Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos para a correção da semana 5 do PET volume 2, Geografia. A unidade temática Mundo do Trabalho, tema Revolução Industrial. Nesse PET vem mostrar para você o nível da Revolução Industrial. Já passamos por várias etapas, desde a primeira Revolução Industrial, em que as máquinas eram conduzidas a vapor. Depois veio o poder da eletricidade, computação e hoje muitos países já estão na quarta revolução industrial, que é a revolução da tecnologia avançada, né? E sabemos que com o avanço da tecnologia gera-se o desemprego, porque a máquina vem substituir a mão de obra. E muitos países ainda são apenas exportadores de produtos primários, né? E que se houve algum nível de industrialização foi devido às transnacionais instaladas nestes países. Então, número 1, explique a persistência da fome no continente africano, mesmo com tantos investimentos na modernização da agricultura no mundo. As principais causas da fome na África está ligada à extrema dependência econômica externa, herdada do período do colonialismo. A maioria dos países que passaram pelo processo de colonialismo, onde a metrópole dominava aquele território, retirava todas as riquezas e levava para lá, tem as origens do subdesenvolvimento devido a esse processo. Então, isso é agravado ainda mais com o acelerado crescimento populacional de baixa renda. Além disso, a ocupação de grande parte das terras é para o plantio de culturas monoculturas destinadas à exportação. Portanto, não produz alimentos para abastecer o mercado externo, produz alimentos para exportação. Tudo isso é consequência do processo de colonização enfrentado por este continente e também é exemplo aí da América Latina. 2. A chamada terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. A esse respeito, marca a alternativa correta. A terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica é a revolução mais atual, né? A resposta correta é o gabarito, a letra D. Um método mais ágil e flexível para o desenvolvimento e adaptado ao mercado que prioriza o controle de qualidade, conhecido como just-time. Esse método aqui é o método da organização da produção, produzir conforme a demanda, né? O Fordismo não é que ela é uma característica da segunda revolução industrial. O sistema de trabalho repetitivo foi ampliado, não. Esse trabalho repetitivo aqui foi diminuído, porque passou a se usar mais a máquina, né? As novas tecnologias favoreceram a informação do processo produtivo e a ampliação do emprego, de um modo geral, não. A diminuição do emprego, porque a máquina veio substituir o homem. Então, gabarito, letra D. 3. O quadro abaixo traz informações sobre a América Latina do período colonial. Considerando os mesmos aspectos mostrados, monte outro quadro, completando com as informações correspondentes ao período atual. Então, nós sabemos que o subdesenvolvimento ele tem origem do processo colonial e a América Latina foi colonizada por espanhóis e portugueses. Então, a América Latina, no período colonial, fornecia basicamente produtos primários, como ouro, prata, cana-de-açúcar, tabaco, entre outros. O objetivo principal da produção era o exterior, basicamente voltado para a Europa. A estrutura fundiária era marcada por grande concentração de terras. A mão de obra era escrava e servil. América Latina atual, fornecedora de produtos primários. A grande maioria dos países da América Latina fornecem produtos primários, agropecuários, mineração, extrativismo. Exemplo, minério de ferro, o petróleo, a soja, o açúcar, o café, a laranja. Alguns países exportam produtos industrializados, é o caso do México, Argentina, Brasil, né? Máquinas, equipamentos eletrônicos e veículos. Mas em sua maioria ainda são produtos primários desde o período colonial. O objetivo principal da produção é abastecer o mercado externo, ainda seguindo o exemplo do período colonial, abastecer o mercado externo. A estrutura fundiária ainda é marcada por grande concentração de terras,
seguindo o exemplo do colonial, o que provoca grande desigualdade social nesses países. E a mão de obra, ela é livre, porém é mal remunerada, ou seja, recebe baixos salários. 4. Após o período de independência dos países africanos, as atividades industriais não se desenvolveram de modo eficiente. Por isso, na atualidade, a produção industrial de muitos países da África encontra-se pouco diversificada e bastante limitada tecnologicamente. Sobre esse contexto, marca a alternativa correta. Gabarito letra C, a baixa renda da população e o mercado consumidor inexpressivo colabora para o baixo desenvolvimento industrial do continente, né? Além de ser aí consequência do processo de colonização. Questão 5. No continente africano é possível encontrar uma grande diversidade de recursos minerais, como diamantes, ouro e cobre, além do petróleo. Atualmente, a mineração e a agropecuária representam juntos a principal força da economia de muitos países africanos, sendo que a maior parte de suas exportações está relacionada aos produtos minerais e recursos energéticos fósseis. Desse modo, várias multinacionais do ramo energético e da extração mineral, em especial europeias, passaram a instalar subsidiárias na África, explorando e controlando as riquezas minerais do continente. Petróleo e minério são o destaque na economia africana. Letra A. Qual atividade econômica é mencionado na manchete? O extrativismo de recurso energético e mineral, né? B. Os recursos minerais e energéticos são importantes para muitos países africanos, porque sim, porque a economia desses países depende desses recursos primários que influenciam no PIB, né? É essa economia aqui que vai gerar renda e emprego para a população. Porém, esses recursos são explorados por empresas transnacionais das nações desenvolvidas, que são as principais beneficiadoras, ou seja, as nações desenvolvidas se enriquecem cada vez mais com a riqueza mineral do continente. E este continente tem aí as suas grandes mazelas de pobreza. 7. A terceira revolução industrial, que se iniciou na década de 1970, vem impulsionando alterações no que se refere à especialização de áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configura-se novas regiões industriais que primam pela localização da proximidade de universidade e institutos de pesquisa. As indústrias de tecnologia querem se instalar onde tem mão de obra capacitada para trabalhar. Por isso, procura os institutos de pesquisa e universidades, ok? Espero ter ajudado vocês na correção. Um grande abraço, fique com Deus.